hoje a gente vai falar sobre as leis sistêmicas, sobre esse pensamento sistêmico, sobre esse pensamento integral nas famílias. Como eu posso levar esse pensamento integrativo para minha família? Como eu posso aproveitar essa informação, essa forma de encarar, de olhar a vida, para que eu tenha uma relação melhor com os meus familiares, com uma vida mais harmoniosa dentro da minha casa, tá? Então eu só fiz uma chamada para essa live no perfil lá, Erika Lopes Oficial. E por que eu tô fazendo nesse aqui, gente? Eu tô fazendo nesse perfil porque no outro eu não consigo baixar o vídeo para depois compartilhar no YouTube, e aqui eu consigo. Por isso que eu tô fazendo aqui. Então, como trazer essas leis, como trazer essa postura perante a vida para minha família e para as minhas relações com as pessoas que eu amo, né? Então, como trazer para minha casa o pensamento integrativo, o pensamento sistêmico, o pensamento integral, de inclusão, aplicando em mim, na minha própria vida. Então, como eu estava falando para vocês, eu abri a caixa de perguntas lá. Oi, Pri, querida, seja bem-vinda. Surama também. Quando eu falei desse tema só uma vez, eu fiz um story rápido no outro canal, no Erika Lopes Oficial, falando da live de hoje. E logo as pessoas já mandaram. Eu até esqueci de falar para mandar pergunta, mas o povo mandou. Então, eu selecionei 5. Vamos ver se vai dar para fazer as 5. Eu selecionei 5 perguntas que tem a ver com o que eu vou falar hoje, tá? Com a proposta que eu levo esse saber para minha família. Então, como aplicar as leis sistêmicas na própria família? Primeiro ponto, conhecendo as leis, eu aplico na minha vida, eu aplico em mim, tá? Se eu consigo aplicar em mim, se o meu olhar perante o outro, perante quem eu sou, dentro daquilo que eu sinto, se eu consigo ter um olhar de inclusão, primeiro ponto, eu me incluo na minha história, ou eu estou focada para outras pessoas, para outras situações? Qual é o meu direcionamento? É para mim ou é para o outro? Então, quando eu consigo me integrar, eu consigo tomar consciência de quem eu sou, e aí eu consigo direcionar melhor a minha energia para auxiliar as outras pessoas. Eu saio daquele egoísmo, daquele sentimento de que primeiro eu, e que eu sou melhor do que tudo e todos. Oi, Carla! Seja bem-vinda, querida. Quando eu estou integrada realmente no eu me amo saudável, não no eu me amo tóxico, que na verdade não é um eu me amo, eu consigo servir da melhor maneira possível. E aí a gente pensa no pensamento integrativo, no pensamento sistêmico, pensa nas filosofias e nas religiões. O que a gente encontra é que quem está realmente comprometido com uma felicidade, com uma vida em abundância, com uma vida plena, está comprometido com o outro. Na minha concepção, dentro de tudo que eu já estudei e que eu vivencio na minha própria vida, é praticamente impossível desvencilhar, né, felicidade do outro. Felicidade está intimamente relacionada ao outro, ao mundo, à sociedade, às pessoas, aos grupos. Eu consigo ser feliz, eu consigo entregar algo de bom para a humanidade, para minha família, para o meu trabalho, quando eu realmente valorizo a figura do outro, a pessoa do outro, a presença das pessoas, enfim. Esse reconhecimento da importância do outro é uma forma de eu reconhecer que eu existo também. Então, o que dá sentido, o que traz reconhecimento para quem eu sou, eu me lembro das minhas aulas na faculdade de psicologia, quando a professora falava exatamente isso para a gente, quando a gente estudava psicologia do desenvolvimento infantil. O que dá sentido para o outro, para o eu sou, é exatamente a outra pessoa. Eu só consigo me conceber enquanto uma pessoa através do olhar do outro. O olhar do outro nomeia e classifica e testifica a minha existência. Então, nesse sentido, não tem como a gente desvencilhar felicidade desse processo de realmente incluir as outras pessoas, de ser uma pessoa melhor para criar, para construir um mundo melhor. Então, como é que eu faço isso na minha família? Como eu aplico isso na minha família? Realmente sabendo quem eu sou, valorizando as minhas emoções, valorizando o que eu sinto, reescrevendo a minha história,
reeditando a minha história. Então eu, como psicóloga, grande parte do meu trabalho é recontar com os meus clientes. Eu auxilio os meus clientes a recontarem a história deles. Eles vão lá e vão trabalhando as fases do desenvolvimento infantil, adolescência, adulto. Só que quase sempre a gente começa no adulto, né? O adulto chega com um grande problema e, com base nessa dor que ele carrega, que a gente costuma dizer que essa dor principal, a dor que ele manifesta, a dor que ele fala, ela oculta o que está pegando de verdade. Então a raiz do problema quase sempre ela é disfarçada, camuflada pelo que eu digo que é dor principal. Então o que acontece? Eles vêm com essa dor principal aqui na vida do adulto, nesse momento, nessa fase de vida, e quando a gente começa a trabalhar, o que a gente encontra ali? Uma raiz profunda, uma informação profunda, ou informações que vão se fortalecendo ao longo do tempo. E aí a gente começa a auxiliar nesse processo de reescrever essa história. E quase sempre nesse processo de reescrever essa história, eles vão lá atrás no passado. E vão realmente recontando para si. Eles não recontam para mim, eles recontam para eles recontam para todos os seus. Então, ainda que essa pessoa não fale para a família que ela está fazendo algo, que ela está num processo psicoterapêutico, que ela está num processo de descoberta pessoal, as pessoas começam a observar resultados, porque ela está realmente voltada para isso. Obviamente que tem pessoas que vêm para terapia porque alguém pediu, alguém indicou, o casamento não está legal, então é uma outra, a pessoa está ali por um outro motivo, ela não está ali porque realmente ela percebeu que ela precisava desse tempo para ela. Geralmente a gente vê sucesso nos casos onde a pessoa está indo por ela mesma, porque ela tem consciência de que ela pode se melhorar um pouco mais, que ela pode expandir um pouco mais o olhar que ela já tem sobre ela. Então, como eu aplico essas leis, sabendo quem eu sou, logo em seguida, oi Pedro, seja bem-vindo, boa tarde. Não consegui fazer a minha live lá no YouTube, a gente está aqui. Depois eu subo lá, igual eu fiz com a live do sábado passado. Oi Cida, seja bem-vinda, Cida querida. Então, como é que eu faço? Quando eu estou de posse realmente de quem eu sou, ou da possibilidade de reflexão de que quem eu sou eu vou descobrir ao longo da vida, fica muito mais fácil ocupar o meu lugar, saber qual é o meu lugar, qual é o lugar que eu devo ocupar nessa família, nesse grupo. Então, no meu trabalho eu tenho uma função, eu tenho uma profissão, eu tenho um cargo. Eu estou realmente fazendo jus a esse cargo, a esse papel que eu ocupo dentro da minha casa, né? Eu estou numa família ali, eu sou filha dos meus pais, eu moro com os meus pais, eu me comporto como filha ou como pai dos meus pais. Com os meus filhos, eu me comporto como amiga, eu me comporto como irmã dos meus filhos, como uma igual. E aí, quando a gente fala de igual, a gente não está falando de melhor nem pior, a gente está falando de lugar, de posicionamento, de linha do tempo. Quem chegou primeiro, quem veio depois, e assim sucessivamente. Não tem nada a ver com melhor nem pior, porque todos são importantes, todos têm valor. É simplesmente uma linha do tempo que segue e que nos ajuda a nortear melhor, a viver melhor a nossa vida. Então, eu sabendo o meu lugar, qual é o papel na minha família, eu como esposa, como mãe, eu vou ajudar o meu filho a encontrar o lugar dele de filho. Se ele é filho do meio, se ele é o primeiro filho, se ele é o terceiro filho, se eu tive um aborto, até isso, eu sabendo o meu lugar, sabendo da minha história, tendo reescrito a minha história, estando analisando a minha história, eu consigo criar um ambiente para que meu filho consiga também. Ou que não seja tão difícil para ele, porque cada ser é único. Por mais que a gente traga impresso em nós a nossa história transgeracional, a gente também tem um cantinho dentro de nós, que é o nosso oculto, que é o nosso sagrado, que é o nosso self, que é o nosso eu superior, que traz as nossas grandes potencialidades e tudo aquilo que a gente veio para desenvolver, os desafios que a gente precisa passar para a gente conseguir transcender. Então, com base nisso, eu consigo auxiliar, eu consigo criar um ambiente saudável, um solo fértil para aquele filho, para que ele aprenda algo que possa facilitar a vida dele mais tarde. Então, dentro de casa, eu como mãe, eu como pai, a minha forma de aplicar, de levar para eles um sentimento de conforto, de segurança, de envolvimento, é eu sabendo o meu lugar.
respeitando o meu lugar, reconhecendo o lugar deles, porque às vezes a gente, oi Américo, como é que você tá aí? Seja bem-vindo também. Então eu tô aqui, gente, mas eu tô atenta porque eu tô com as crianças aqui embaixo, senão eu não ia conseguir fazer a live hoje, por isso que eu tô. E quem tá chorando no fundo é a Maria Flor. Então é isso, eu vou perder assim um pouco a concentração, mas eu volto. Então quando eu sei esse lugar, eu facilito para que os meus filhos também saibam. Se eu respeito o lugar do meu companheiro, do meu parceiro, do meu marido, eu estou ensinando esse filho a se comportar melhor, a viver melhor com a esposa dele. Não é que eu estou podando e nem treinando ele para que ele seja o que eu quero. Eu estou auxiliando através do meu modelo para que ele também crie um modelo saudável. E não adianta, a matriz somos nós, pais, cuidadores, a família que cuida. A gente é matriz, a gente é modelo. Então eu sempre falo em aula, nos treinamentos, que as crenças, elas são tão fortes e tão pesadas e tão profundas, por quê? Porque elas começam numa fase extremamente importante, que é na infância. A crença começa na infância. A gente ouve lá. E por que ela é tão enraizada? Porque quase sempre ela vem de alguém que eu amo e que eu confio. Então se aquela pessoa falou aquilo pra mim, eu amo tanto essa pessoa, eu confio nela, eu deveria, ela me protege, eu deveria proteger. Isso é verdade. E aí o adulto vai levando aquilo pra frente. E quando ele cresce, por mais que todo mundo real mostre pra ele que aquilo ali não é verdade, que ele já tenha um pouco de noção, aquilo ali ainda fica martelando e às vezes conduzindo de forma inconsciente como ele faz as escolhas na vida dele. Então a crença começa lá na infância. Se eu começo a trabalhar dentro de casa, eu, esposa, marido, com crenças positivas, com outro posicionamento frente à vida, os meus filhos vão aprender isso. Então como é que eu quebro repetição familiar? Mudando o meu comportamento. Então se você tem consciência do que seria uma postura saudável para você frente à vida, é só viver uma vida dessa forma que você acredita. E aí isso já é o suficiente para os teus filhos, porque os filhos aprendem não o que eu falo para eles, eles aprendem o que eu faço. Eles vão observar o que eu faço, não é o que eu falo. Então é comum em briga de adolescente, eu que atendo família, é muito comum, vem o pai, vem a mãe, vem para trazer o adolescente para fazer terapia. E aí quase sempre a gente atende a família toda, a gente faz uma terapia familiar ali, porque quando eu estou atendendo o adolescente, ele está representando aquele clã. E quando eu estou atendendo os pais que vêm com a queixa do adolescente, também estou atendendo o clã como um todo. Então o que eles falam quando eles estão em sessão? O que muitos costumam trazer? Que os pais faziam uma coisa e falavam outra. E o que fixou neles? Exatamente o comportamento da Eliane querida, seja bem-vinda. Se quiser mandar pergunta, pode mandar aqui, tá, gente? Se vocês quiserem mandar pergunta, podem mandar aqui, que eu vou respondendo. Então, o que essas crianças, o que esses adolescentes traziam? Que os pais diziam uma coisa e faziam outra. Mas o que eles repetiam era o que os pais faziam. Então, se o pai falava para não fumar e fumava escondido, o que eles faziam? O que o pai fazia. Ah, mas não vi, era escondido. Então, vou usar a frase da Françoise Doutor, pediatra, psiquiatra, psicanalista francesa, que desenvolveu um trabalho belíssimo com crianças e com autistas. Françoise se voltou para essa psicanálise transgeracional, todo esse histórico transgeracional, essas repetições, ela se aprofundou ali. E ela dizia que as crianças e os cães sempre sabem de tudo. Então, obviamente, aquele adolescente já foi criança. E numa família a gente sabe que realmente todo mundo sabe de tudo. Na fala dela, principalmente os animais e as crianças. Então, não tem essa de que eu fiz escondido, eu briguei, sim, eu falei um monte de coisa, mas ele não estava presente, ele não estava em casa. Eles sentem. Eu costumo lembrar de um evento que aconteceu com a gente há uns 3 anos atrás. A gente teve uma gastroenterite, eu, meu marido e os 2 pequenininhos. E o meu filho estava morando fora, o meu filho mais velho. E eu não falei nada, não mandei mensagem, não falei como a gente estava. A gente ficou muito ruim, porque não tínhamos nenhum parente perto. A gente tinha acabado de se mudar, se eu não me engano, e a gente não tinha, oi Andresa, querida, a gente não tinha como, tava todo mundo com uma
aquela gastroenterite braba. Tínhamos que ir no hospital. Ele ia com um, eu ficava com o outro em casa, vomitando e vazando, os dois. Todo mundo, a família inteira. Maria Flor, Miguel, eu e Marcelo. Uma fraqueza, uma dor, foi horrível. Nunca vou me esquecer daquilo. Aí a gente ficou nesse processo, realmente. Não conseguíamos ir no mercado comprar comida. De tão ruim e tão fraco que a gente estava. A casa virou um caos. Porque eles vomitavam, a gente conseguia limpar, a grosso modo. Foi terrível. Só que eu não falei nada pro meu filho exatamente por conta da gravidade da situação. Eu não quis preocupar porque ele estava fora. O que aconteceu? Passado uns dias, a gente estava um pouco melhor. Ele mandou mensagem, ligou, não me lembro na época, e ele falou que ele passou um final de semana do cão, que ele passou muito mal, que a ponto de não conseguir ir trabalhar, que ele teve que ficar em casa para poder melhorar, para poder ir no médico. Ele não teve gastroenterite, ele teve uma dor no estômago muito grande. No nosso caso, pegou tudo, né? Estômago, intestino. Ele ficou somente no estômago. Então, tudo que acontece com um na família, o outro sente, mesmo quando não é falado claramente. A gente acredita que existe um banco de dados, um HD informacional, que o Jung chamava, eu gosto de comparar, o inconsciente coletivo de Jung. O Américo colocou, eu já tive uma também. Aproveitei para deixar de fumar na época. Porque daí se tu chegasse perto do cigarro, tu caía duro, porque enjoava, tudo enjoava. A gente mal conseguia comer uma maçã, Américo. Foi terrível. Depois eu fui entendendo o que tinha acontecido, a mudança, enfim. Depois que passou, porque naquele período eu não conseguia nem pensar, eu só queria ficar viva. E sem aquele mal-estar e preocupada com as crianças por conta da desidratação. Nunca tive um caso assim com a família. A gente ficou todo mundo, Andresa, todo mundo. Aí o meu filho mandou mensagem e falou que ele ficou realmente muito mal também. Aí eu até comentei o que tinha acontecido, não falei o cenário todo, mas eu fiquei pensando, depois comentei com o Marcelo. Falei, Marcelo, tu vê, né? Como é que tá tudo conectado realmente. Porque a gente não falou nada e ele também estava lá à distância e entrou no mesmo processo. Então, há pouco tempo atrás, a gente estava fazendo terapia com a Kátia, a doutora Kátia, ela não está aqui, ela foi minha aluna. A Kátia é fisioterapeuta integrativa, então ela trabalha como fisioterapeuta e utiliza várias ferramentas integrativas, dentre elas a constelação, ela utiliza a reprogramação biomuscular e mais outros treinamentos internacionais que ela fez sobre essa leitura do corpo conectada às informações emocionais. Então a gente estava fazendo terapia com ela, eu fui fazer umas sessões com ela porque eu tive um problema na coluna, identifiquei através de um exame e aí ela começou a me atender. E o meu marido também fez, porque quando a gente faz um determinado acompanhamento, ele faz, o mesmo médico, ela passou pra gente os mesmos exames, a gente fez. E ela, quando a gente levou o exame pra Kátia ver, levei o meu, depois o meu marido foi na sessão dele, levou o dele, e o Caio fazia sessão com ela também, levou o dele. O que ela ficou mais impressionada foi que a gente tinha praticamente os mesmos comprometimentos na coluna, Andresa. O T1, T não sei o que, C não sei o que, praticamente os mesmos comprometimentos. E o Caio não é filho do meu marido, o Caio é filho do Rodrigo, do meu primeiro companheiro. Como assim? E isso que eu queria falar para vocês, mais interessante ainda, que os comprometimentos na coluna do Caio eram praticamente os mesmos da coluna do Marcelo, padrasto dele. Ela até chegou a abordar isso em sessão, né, da semelhança do conflito, né, que aparecia na coluna, né, que manifestado pela coluna lá do Marcelo, aparecia exatamente a mesma questão em relação ao Caio. E o Marcelo não é pai do Caio. O Caio tem o pai dele, que é o Rodrigo. O Marcelo é o padrasto. Então, assim, as informações, elas são muito mais amplas, não é, Américo? Ninguém está no lugar errado. É legal falar sobre isso, porque a gente às vezes pensa, né, que porque foi adotado, porque não vive com A ou vive com B, tá errado, tá tudo errado, não tem nada errado. Errado tá o nosso julgamento. Então tem uma frase lá, acho que foi Gabriele, uma repórter, que perguntou pro Bert Hellinger se podia aprender a constelar, a fazer constelação familiar, e ele respondeu claramente que não, que o que a gente poderia aprender é mudar o nosso conceito do certo e do errado. E eu fiquei com essa frase porque essa frase é para a vida,
né? O que a gente precisa aprender é realmente a quebrar todos esses conceitos, todos esses preconceitos que a gente traz na nossa vida, que a gente leva para a nossa vida e que interfere as nossas relações. Então, o ambiente onde a criança nasce, o lugar onde você está agora, onde eu estou, é o lugar certo para mim, é o lugar certo para você. Não tem melhor lugar do que o lugar que você está agora. Existe, a gente pode falar dos recursos da justa razão, existe uma justa razão, algo maior por trás da tua história, que você não tem conhecimento, que você não sabe, mas que mobiliza, que direciona a tua vida e faz com que você esteja nesse cenário agora. Então, o cenário de agora é o cenário certo para você. O cenário daquela criança que foi adotada é o cenário certo para ela. Ela tem algo a aprender ali com aquela família socioafetiva. E aquela família socioafetiva tem algo a aprender de si com aquela criança. Não tem ali um favor. Existe um encontro. E existe um encontro que pode trazer um grande crescimento se ambos os lados souberem trabalhar isso, principalmente a família que está adotando a criança. Espera-se do adulto uma boa condução. Então a gente está no lugar certo. Quem está ali sente. Tem um vídeo do Laí Ribeiro que ele fala sobre isso, sobre as doenças cardíacas, das famílias que as pessoas, né, geração após geração, mesmo problema cardíaco. Que o que se encontra ali? Aí ele vem e encontra esse viés comportamental, né? Eles se reuniam na mesa e eles não tinham nenhuma regra alimentar saudável, eles comiam mal, eles não faziam uma dieta, eles não buscavam ter realmente uma saúde alimentar, uma prática alimentar saudável. Obviamente que eles vão ensinando, vai passando isso pra frente. Não tem mistério aí. Se eu como mal, o meu filho tá vendo eu comer o quê? Arroz com salsicha. Se eu como arroz com salsicha, ele vai pedir uma couve, ele vai pedir um brócolis, uma salada, uma fruta, nem sabe o que é. Não tem essa informação. Não tem como exigir algo que não se recebeu. Então essas informações, elas são passadas, essas doenças são propagadas, por quê? Porque a gente não mudou o conceito de algo, porque a nossa mente está restrita ali numa informação, a gente ainda não expandiu. Então eu gosto de dizer que as repetições familiares, elas não são maldições. Tem gente que fala, né, maldição familiar, não tem nada a ver com isso, é chamada para ação. Eu já posso transcender, eu já posso fazer diferente em relação a esse tema. Então, quando eu tenho um conflito, quando eu tenho um problema, me dá medo, eu me sinto insegura, eu às vezes tenho até dor de barriga, Érica. Tudo ataca o meu intestino ou me dá enjoo. E eu já sei, quando eu começo a ficar enjoada, me dá um pouco da cólica, eu já me pergunto, se eu não sendo a cólica menstrual, o que eu tô com medo? O que eu preciso enfrentar? Mas a gente tá junto aqui, Antônio. Essa conexão aí, ó, online, a gente tá junto. A gente tá junto, isso é importante. Manter essa conexão. Que agora, né, a gente fala do espaço-tempo, que a internet reúne as pessoas, mas mesmo quando a gente não tinha internet, que a gente tinha lá o telefone vermelho, a gente já pensava nessa conexão que não tem, né, não tem barreira. Feliz em ouvir isso. Até me perdi, Antônio, me deixou sem graça no meio da minha live, perdi a meada aqui, o fio da meada, mas vamos lá. Então repete, eu queria contar para vocês dessa informação da coluna do Marcelo, do Caio e a minha. E cada um de nós, embora seja um problema que se repete, que quer dizer pra gente que a gente tem que trabalhar isso. Então coluna a gente pensa também na flexibilidade. Família é o nosso grande desafio, uma oportunidade, sei lá, é o nosso maior desafio, Pedro. Se tem aí, eu acho que eu não vejo outro desafio maior, tirando que, obviamente, eu preciso ter comida, porque com fome eu não fico em pé, não consigo pensar, raciocinar, a gente precisa de condições básicas para poder se manter vivo. Logo depois, o outro desafio é a família. Então a família nos coloca frente a frente com a gente. Então tudo aquilo que eu tenho dificuldade de ver em mim, eu reedito, né? Eu monto aquele cenário, aquela cena perfeita para eu trabalhar. Quantos anos tem o Caio mesmo? Então, o Caio tem 23 anos. E o Caio quando ele fez essa consulta ele fez o tratamento com a Kátia, ela falou, olha, essa coluna não é uma coluna de um menino de 23 anos. Daí passou por outro, ela encaminhou para o Pilates,
E aí a gente conversou com 3 pessoas que trabalham com Pilates, a mesma coisa. Aí a gente levou, eu fui fazer, depois ela encaminhou, a Kátia pediu pra gente procurar um ortopedista para acompanhar junto. Aí eu fui junto com o Marcelo, o Caio também foi nele. E o ortopedista falou: é incrível o exame de vocês, porque parece que é o mesmo exame. Então, para mim, isso só quer dizer que a gente tem desafios familiares, transgeracionais, para trabalhar em comum. Depois faz uma live sobre isso, sobre qual tema. Os sonhos também nos revelam muita coisa. Já tive soluções maravilhosas. Sim, Andresa, os sonhos, eles são fabulosos. A gente pode fazer uma live só sobre sonhos, que vai ser uma live muito linda, porque, olha, eu já constelei, eu já fiz constelação, eu já me constelei em sonho. Então, acontece muita coisa. Outra coisa que eu observo, as crianças, às vezes a gente tem um determinado sonho, ou tá passando por alguma situação, ou Maria ou Miguel, mais o Miguel, né, relata, sonha com alguma coisa que é como se encaixasse uma peça no cenário que a gente está vivendo. E Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Esse horário de sábado é maravilhoso, tá, gente? Pra mim é ótimo. Eu fico tensa, porque daí não posso tomar uma cervejinha só depois da live. O amor está além do sangue, bem além. É isso aí. Isso é uma espinha dorsal das conexões. A Carla sonhou comigo e foi muito bacana o sonho dela no aeroporto, depois do encontro que a gente teve no treinamento. A gente tem que fazer uma live só de sonhos. Gente, agora vamos à segunda pergunta. É verdade que a história familiar de um dos parceiros reflete a história do outro companheiro? Muitas vezes sim. Quando a gente analisa, né, a história familiar de um companheiro e do outro, quando eu tenho a possibilidade no consultório de trabalhar com as duas histórias, encontro muitas semelhanças. Lembro, Andresa também. Andresa sonhou, contou o sonho da Andresa tinha um quê do que eu estava vivendo. A Regina, há pouco tempo, relatou um sonho que ela teve comigo, que ela viu, e era exatamente o que eu estava vivendo uma atmosfera semelhante ao que ela sonhou. Lilian sonhou numa noite, no dia seguinte de manhã eu mandei mensagem para ela. É muito legal, né? O sonho, ele em algum momento aconteceu, ele traz informações de algo que já aconteceu. E muitos sonhos completam algo que já está na nossa atmosfera consciente para acontecer. Então, a história do nosso parceiro reflete um pouco da nossa história. Sim, reflete. O que a gente vê quando a gente estuda psicogenealogia? Às vezes... Não vou botar aqui mesmo, vou botar atrás das minhas costas, não, porque está ventando muito aqui. Às vezes, quando a informação não cruza na mesma geração, tipo, meus pais e os pais do meu marido, aí eu vou tentar achar uma semelhança ali nas histórias, na criação dele, na minha criação. Às vezes eu não encontro, mas quando eu subo uma geração, os avós, bisavós, acaba vendo esse encontro. É por isso que eu digo que o parceiro, ele é o nosso personal trainer da alma. Se você não evoluir com o seu parceiro, aquela pessoa que está ali todo dia olhando pra sua cara, esses dias eu estava dormindo e esse homem estava me olhando. E eu acordei e me deu uma raiva dele tão grande, porque não era a primeira vez que ele fazia isso. Eu estava dormindo quietinha ali, em paz, as crianças todas quietinhas. Então, meu sono hoje regular, depois que eu comecei a fazer o tratamento com a doutora Carolina dos hormônios bioidênticos, hoje eu durmo maravilhosamente bem. E eu estava, assim, a Maria tem 3 anos, eram 3 anos sem dormir. 3 anos, porque agora ela está com quase 4. Voltei a dormir maravilhosamente bem quando eu comecei a fazer essa modulação hormonal com bioidênticos. E esses dias eu acordei e ele estava ali me olhando. E eu não gosto, eu quero dormir, eu quero ficar em paz, não quero que ninguém fique me olhando. E não era a primeira vez. Aí eu fiquei puta, virei pro lado. Eu acho que eu até perguntei: o que você está me olhando? Antônio, ele até falou isso no dia seguinte. Mas eu fiquei com tanta raiva. Só que daí no dia seguinte eu falei: olha, não faz sentido você ficar olhando pra alguém enquanto a pessoa está dormindo. O que tu estava pensando? Eu estava só te olhando. Eu estava chegando, porque o Marcelo não enxerga muito bem. Ele falou: eu estava querendo ver se tu estava acordada mesmo, mas era 11 e pouco, eu não ia acordar pra nada naquele horário, por nada nesse mundo. Daí eu falei com ele, dessa vez eu consegui falar. Falei: olha, não gosto, eu tô dormindo, me deixa dormir, não fica me olhando não. Mas tem esse lado aí que
E muitas das vezes eu já entro numa possibilidade de reeditar um drama familiar. Então eu vou atrair, eu vou buscar alguém que vai me trazer um cenário semelhante àquele que eu vivia. Aquilo que eu conheço é o que eu vou buscar. O cérebro, ele vai ali, ele é programado pelas nossas emoções, pelas nossas histórias. Então ele vai rascunhar, né, vai pegar ali como um radar e encontrar aquele que tem mais a ver com a minha história, com o que eu conheço. Então aquilo que é familiar é muito mais fácil eu me aprisionar, ainda que seja negativo. Só que negativo nunca é. É verdade, às vezes não aprendemos nem errando. Mas às vezes aprende lá na frente, né? Não dá pra saber. A semente sempre é lançada, gente. A gente só não sabe quando vai brotar. Então eu jogo a semente na terra, posso jogar 10 e só uma brotar, mas a gente vai semeando. O que a gente tem que ter de foco é em semear o bem, é ser uma pessoa melhor, é olhar para o outro de uma maneira mais cheia de compaixão, esperando que brote algo de bom, né? Então sim, o que acontece com o outro acontece na história, quase sempre acontece, e eu estou num cenário familiar. Resumindo, né, em relação ao casamento, eu estou num cenário familiar. Eu, Érica, estou num cenário familiar que me remonta à minha família de origem. Marcelo está num cenário familiar que ele criou comigo, que remonta também à família de origem dele. Qual que é o desafio da gente? Fazer diferente. Então o nosso desafio não é repetir, não é continuar fazendo como os nossos pais, mas conseguir fazer diferente, ou conseguir fazer diferente dos avós, dos bisavós. E isso não tem nada a ver com desonrar. Então essas pessoas lá atrás, com certeza, se elas tivessem o conhecimento, as possibilidades e tudo que a gente tem hoje, 100 anos, 200 anos, 50 anos depois, muito provavelmente talvez fizessem escolhas diferentes, estão num outro cenário. E aí, o que eles esperam? Que a gente possa ser feliz. Então, se as mulheres foram mal amadas e sofridas ao longo das existências pregressas, a que está aqui hoje honra todas essas mulheres, realmente honra, sendo feliz no relacionamento, no casamento, na sua vida familiar, buscando isso. A gente lança a luz para o nosso clã quando a gente avança. A gente não precisa ficar preso no script. A gente pode mudar o script. E como eu mudo o script quando eu tomo consciência de que esse script é esse que está atuando ali na minha vida. Tema para uma outra live. E aí o livre-arbítrio, que é 10%, ele tem a força de transformar os 90%, que é a pré-programação. Escolhas saudáveis, muita respiração, muito banho frio, né, Antônio? Banho frio traz a gente por aqui agora. Quebra, eu tô lá preso é o que eu falo pra vocês da respiração. Quando eu respiro, eu volto pro presente. Quando eu começo uma prática de respiração, a própria meditação, eu posso meditar observando a minha respiração, eu volto, eu saio dessa programação inconsciente, desse pano de fundo que está atuando ali na forma como eu faço as minhas escolhas e vivo a minha vida. Bom, segunda pergunta, deixa eu ver a hora aqui, gente. Dá tempo. O que não poderia faltar numa família saudável? Uma dica, por favor. Então, gente, se tem uma dica que eu posso dar para vocês, que não pode faltar, que é a mesma resposta da pergunta seguinte, é saber o seu lugar. É saber... choque de realidade da vida. Exatamente. A gente precisa saber o nosso lugar. Se eu sei o meu lugar, eu não vou atravessar o lugar do outro. Eu, como mãe, não vou atravessar o lugar dos meus filhos. Eu, como parceira, não vou entrar no papel no lugar do meu companheiro, por mais que às vezes, eu acho que ele não vai fazer. Então, esse dia eu estava conversando com a Cristina, que é a minha ajudante aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Não sei o que eu pedi para o Marcelo fazer, que ele demorou para fazer, porque ele estava fazendo uma coisa de cada vez, e ele faz uma coisa de cada vez. Eu estava, meu Deus, mas ele demora, isso e aquilo. E aí, no meio da conversa, eu falei, Cristina, mas eu não posso reclamar não, porque o que eu mais ouço são mulheres falando que o marido não ajuda em nada. Regina, falei de você aqui, do sonho que você teve uma vez comigo.
Fala, a gente tem que fazer uma live sobre sonhos, como a Andresa deixou a dica aqui. Então eu tava falando isso com a Cristina, e eu comecei a reclamar do Marcelo com a Cristina, e no meio da reclamação eu comecei a elogiar ele. Eu falei assim, mas eu não posso reclamar dele, porque o que eu mais ouço no consultório e o que eu mais ouço das próprias amigas, das pessoas próximas, é que os seus maridos não ajudam em praticamente nada. Eles saem para trabalhar, e o trabalho fora é fora, e dentro de casa é da mulher. É ela que tem que cuidar, ela tem uma responsabilidade maior, não é 50-50. A gente brinca até aqui em casa que tudo ele fala que é 50-50. Então, se ele aprendeu algo do pensamento integrativo, do pensamento sistêmico, a frase é 50-50. Então, qualquer coisa que acontece é 50-50. Que bom que ele gravou isso, porque às vezes quando eu esqueço, por mais que eu sinta raiva na hora, a frase já me traz para a realidade. E a gente estava falando sobre isso, que ele ajuda, ele faz, ele entrega aquilo que ele consegue entregar. Então eu abro várias caixas de uma vez, vários assuntos, faço várias coisas, ele não consegue. Por quê? Porque a estrutura do homem é diferente da estrutura da mulher. A gente está lavando louça, falando no telefone, assistindo uma live, ouvindo um podcast, olhando a criança. O homem não consegue, ele vai por etapa. É uma gaveta de cada vez. Se abrir todas, ele fica preso dentro de uma delas. A gente não. Então, quando você ajuda em tudo, você faz até mais esperado, não é valorizado. É exatamente isso. Aí tá um desequilíbrio. Eu faço demais, eu dou demais. Quando eu dou demais, obviamente que a gente não vai ter um resultado muito positivo. E aí entra, quando Antônio fala sobre isso do dar demais, entra, e eu durante muito tempo fiquei nesse papel. E a minha mãe até falava, como assim? Tu vai... Enfim, eu vou contar pra vocês. Eu fazia no lugar dele. Como eu vi que eu não entendia que era o tempo dele, que ele só é uma gaveta por vez, eu ficava com raiva, achava que não tá de sacanagem. Não tava de sacanagem, é o jeito dele. E aí eu ia pra fazer. E quanto mais eu fazia, que é o que eu falo, que o Antônio comenta que quando a gente faz demais, mais a coisa piorava. Mais assim, um abismo entre a gente. Porque de alguma maneira ele se sentia desvalorizado, enfim. E quando eu comecei a mudar, não vou fazer, isso é dele. Ele vai fazer do jeito dele. Ah, mas tu deixou as crianças sozinhas, tu sabe que ele é desligado, é o pai certo pra elas. Eu não tenho que me meter. Se eu morrer amanhã, vou ficar ali infernizando, ali obsidiando ele. Não faz sentido. Ele, as crianças, né, é o pai certo. Se saiu pro parque, se as crianças comeram terra, eu não tenho o que fazer. Gente, só depois dou um chazinho quando chego em casa. Caprichada, não tem muito o que fazer, não tem controle. Ele é o pai certo para eles. Então, como eu disse para vocês, todo mundo tá na história certa. Então eu não tenho que consertar. E aí eu fui começando a internalizar, né, o meu lugar. Então, se tem uma dica de ouro para a relação, para melhorar minha relação dentro de casa, eu sei qual é o meu lugar. Eu sou mãe, sou amiga dos meus filhos, eu sou esposa. Como é que eu transito nesses papéis? Descobre o teu lugar. Comer terra, Andresa, eu ficava louca com isso. Tá? Deles comerem, dele deixar quando ia pro parquinho. Lavou a mão direito quando voltou do parquinho. Já cheguei até a dar banho de novo. Hoje já não. Crocante. Vitamina S. Agora já não lavo mais. A única coisa que eu reaplico é o repelente, que ele passa só de um lado aqui do braço. Eu acho que ele pensa que o mosquito vai sentir o cheiro global e não vai picar. Exatamente, Antônio. É isso aí, Pedro, porque tu sabe o que eles passaram, né? Tu é pai e sabe disso também. Então, dica número 1, descubra o teu lugar e procure ficar nesse lugar. Essa, a mesma pergunta a pessoa perguntou. Você ficando no seu lugar, sabendo o seu lugar, você vai ensinar os teus filhos. Você vai, de alguma maneira, influenciar nas relações dos teus amigos, teu parceiro, sem falar nada. Não é doutrinando os outros, falando isso, que eu falei pra vocês lá dos filhos no início da live. Filho aprende pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. E as outras pessoas também. A gente impacta o mundo quando a gente muda. Porque o organismo precisa, pra equilibrar. Pior eterno com o cabeludo, meu Deus. Areia de praia aqui, esses dias ela chegou cheia de areia de praia. Mas eu respirei e tomei banho de água fria, porque aqui dá pra tomar banho de água fria, que é fichinha. Não é igual Curitiba. Saúde e doença na visão sistêmica e suas repetições familiares. Como lidar, já falei na primeira. Eu peguei, na verdade, usei essa
Essa pergunta foi a primeira pergunta que eu respondi, dessa repetição aí, né? E por que que repete? Temos algo para aprender com essa repetição. Gente, ficamos por aqui. Adorei fazer live com vocês no sábado. Agora eu posso tomar minha cerveja, meu vinho, descansar o resto do meu porque dever cumprido, tá? Sábado que vem a gente vem de novo. A programação era para Marcelo participar, mas ele deu um jeito de fugir, foi tomar conta das crianças. Quem sabe na próxima ele participa com a gente. Só de água quente, né, América? Nem no verão dá pra tomar banho de água fria ainda. Aqui até no inverno dá, onde eu tô até no inverno dá pra tomar banho de água fria. Beijo, um abraço apertado. E você, Antônio?